Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Na última aula estávamos estudando sobre o primeiro reinado de Dom Pedro I. Estamos estudando a história do Brasil logo após a sua independência, quando o Brasil começava a ser governado por um rei. Nós éramos uma monarquia. Mas olha só, Dom Pedro I renunciou, o autoritário Dom Pedro I, deixou de ser rei no Brasil e foi tentar ser rei lá em Portugal. Então o Brasil ficava sem rei. Aqui, ao fundo, está um trono de um rei vazio. O filho de Dom Pedro I tinha 5 anos. E agora, quem ia governar o Brasil? Então escolheram 3 homens, iniciava aí o período regencial. Esses regentes seriam eleitos pelos deputados até que o Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, completasse a idade de 18 anos. Então esse período, chamado período regencial, ele se divide primeiramente em regência trina, provisória, depois regência trina permanente, depois instalaram as regências unas, governadas por um homem. Um deles é o padre Diogo Antônio Feijó, esse tio aqui, e depois Araújo Lima. Entre as principais realizações desses tios aí estão a criação da Guarda Nacional, que é um tipo de uma polícia, organizada pelos grandes proprietários para expulsar ou conter invasões, revoltas, e outras são as assembleias legislativas estaduais. A política era dividida em 3 grupos que hoje nós chamamos de partido. O primeiro, o dos restauradores ou caramurus, eram portugueses aqui no Brasil que queriam a volta de Dom Pedro I. O segundo grupo é dos liberais moderados, que eram fazendeiros que queriam a continuidade da escravidão e da monarquia. O terceiro grupo é dos liberais exaltados, que eram comerciantes, classe média e membros do exército que queriam mais liberdade de imprensa, liberdade política e a autonomia das províncias, que hoje são os estados. Este tio careca aqui é o último regente, o Araújo Lima. As diferenças de opiniões e ideias entre esses partidos geraram uma variedade de revoltas. No Pará, aconteceu a cabanagem, no Maranhão aconteceu a balaiada, na Bahia aconteceu a sabinada e aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul a famosa Guerra dos Farrapos. Entre os principais motivos gerais dessas revoltas estão a rebeldia contra os grandes fazendeiros e a sua exploração, altos impostos, o fim da escravidão, menos poder para o imperador e mais participação da população na política, queriam o fim da monarquia e queriam instalar uma república. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, aconteceu em Porto Alegre há 10 anos, iniciada por ricos fazendeiros de gado que estavam insatisfeitos com o preço do charque. Mas foi mais do que isso, foi uma tentativa de instalar uma república no sul do Brasil, formar o sul do Brasil um país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, liderados por David Canabarro, Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves, eles instalaram a República Rio-Grandense, invadindo Porto Alegre, e a República Juliana, quando invadiram a cidade de Laguna, em Santa Catarina. Mas não deu certo porque as tropas imperialistas venceram e derrotaram os rebeldes. Durante a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, o guerrilheiro italiano Giuseppe Garibaldi, a serviço da República Rio-Grandense, participa da tomada do Porto de Laguna, na então província de Santa Catarina, onde conheceu Anita, por quem se apaixonou
decidindo lutar pela independência gaúcha e de outros territórios. Eles ficaram juntos pelo resto da vida de Anita, que seguiu Garibaldi em seus combates em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Itália. Eles tiveram 4 filhos. Anita tinha 18 anos quando encontrou-se com José Garibaldi, com 32 anos. Aqui é a famosa casa de Anita, em Laguna, né, que pode ser visitada. Então, Ana Maria de Jesus Ribeiro, aos 18 anos, conheceu José, que era casada antes, né? E é conhecido como a heroína dos mundos por lutar aqui no Brasil, pela República, né, aqui no Brasil, e também lutar lá na Itália. Pensa numa mulher, então, que foi presa, né, conseguiu fugir nadando, né, atravessando o rio Canoas a nado, e outro dia a cavalo, com o recém-nascido nos braços, e acabou morrendo, dando à luz ao seu 5º filho lá em Roma, quando também o filho veio a falecer. Então é um símbolo, né, de resistência e de coragem na Itália e no Brasil. Esse retrato aqui é de Pedro de Alcântara, o filho de Dom Pedro I, quando tinha 12 anos, antes de ele ser coroado como Dom Pedro II. Alguns políticos achavam que o imperador no poder ia acabar com essas revoltas, né? Esse momento de revoluções. Então, fizeram uma lei que antecipava a maioridade. O Dom Pedro II ia ser rei só aos 18 anos, mas ele tinha só 14 anos. Fizeram uma lei que permitia um espinhento de 14 anos se tornar o rei. Era o fim do período regencial e o início do segundo reinado. Quantos anos você tem? Acho que é 14, né? Você imagina um espinhento sentado como um rei ou uma rainha. Daquela janela foi proclamada a República Juliana, em 1839. Essa aqui é uma figura, uma foto, melhor dizendo, da cidade de Laguna. É um museu. Então, gostaram do vídeo? Então encerramos aqui mais um vídeo de aula de História sobre período regencial, o Brasil Império. Não deixe de curtir o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal no YouTube, TV Bertino Silva. Agora é com vocês, vamos fazer as atividades. Tchau, até a próxima.